Mas agora eu quero retomar a nossa conversa sobre a passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos e conversar com o Caetano Mancini, que é meteorologista. Caetano, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1. Como que você avalia aquilo que foi preparado e estimado pelas autoridades e até pelos meteorologistas, pelos especialistas, com aquilo que de fato aconteceu? Quais foram as principais diferenças e por que isso é crível, né? Por que há uma previsão, mas ela pode ir se alterando conforme o fenômeno é acompanhado pelos especialistas? Bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. De fato, um evento muito peculiar, desde do seu processo de formação, a evolução e também a sua trajetória, né? É um fenômeno que apresenta características até guardadas devidas proporções atípicas para um furacão, com uma intensificação muito rápida, passando de uma categoria 1 para uma categoria 5 em menos de 24 horas, e por isso é classificado como uma evolução explosiva, e apresenta não só uma sustentação dessa categoria máxima, né, categoria de furacões. Você tem a categoria 1 como o início e a categoria 5 como o grau máximo da evolução. Esse furacão, ele toca o continente em Tampa com uma categoria 3, com ventos aí acima de 170, 180 km por hora, e se desloca através do centro da Flórida, um comportamento muito atípico para o que a gente está acostumado a observar. E tudo isso dificulta muito a previsibilidade através de métodos computacionais, uma vez que a gente não tem tanta referência desse tipo de sistema atuando dessa forma, né? Então, isso, de fato, dificulta um pouco a previsibilidade. Apesar disso, acredito que a gente teve uma boa previsibilidade, sobretudo algumas horas antes do deslocamento do evento, né? Mas um evento que traz muita comoção do ponto de vista socioeconômico, humano, mas também muito impacto para a comunidade meteorológica mundial, Evandro. Agora, Caetano, mesmo não ficando com essa intensidade que estava sendo estimada aí pelos meteorologistas, pelos especialistas, os estragos foram muito grandes. É só a gente ver as imagens, né, que compartilhamos agora com os nossos telespectadores, de muita coisa que foi revirada, estruturas que foram arrancadas, retorcidas, estruturas enormes passando em alta velocidade em várias partes. Quais são os outros fenômenos adjacentes que vão acontecendo mesmo quando o furacão não tem a intensidade que era prevista? Você tem associado aos furacões ventos intensos, ali da ordem de 170, 180, em alguns momentos até um pouco mais intenso que isso, ao longo desse percurso, dessa trajetória do furacão na Flórida. Também foram observados diversos tornados, que são bem menores do que furacões, mas disparados em função dessas tempestades severas associadas aos furacões, descargas elétricas, tempestades de descargas elétricas também. E inundações diversas foram registradas em diversas estações meteorológicas da Flórida, cerca de 200 milímetros em menos de 24 horas, o que é muito significativo. Imagine que 200 milímetros é 200 litros para cada metro quadrado. Então, chover, esse volume de chuva em menos de 24 horas é muito difícil de você escoar essa água. Então, isso deixa todo o ambiente muito propício a inundações, a alagamentos, e naturalmente tudo isso gera muito transtorno à sociedade, né? Desabamentos, árvores que são arrancadas, estruturas que são destruídas, tetos, inclusive o teto do estádio onde as pessoas foram direcionadas para serem abrigadas também foi completamente destruído em função da passagem desse evento significativo. Alan Gani. Caetano, eu gostaria que você explicasse aqui para a gente qual que é a diferença de um furacão para um tornado e qual desses eventos causam mais danos. Perfeito. O furacão, ele é um evento meteorológico de dimensões muito maiores do que um tornado, né? O furacão, ele pode durar meses em termos temporais, desde a sua formação até a sua dissipação. No caso, a gente está vendo, inclusive, ele já dissipado e configurado como uma tempestade pós-tropical no momento. Mas ele tem dimensões aí de centenas de quilômetros, né?
enquanto os tornados, eles possuem ali em torno de 2 quilômetros mais ou menos ali de diâmetro, os maiores tornados, e a duração deles não dura muito mais do que alguns segundos, né? Então, são eventos proporcionalmente muito menores, contudo, o potencial proporcional dos tornados de provocarem impactos mais destrutivos é maior, porque eles podem ter, inclusive, ventos mais significativos do que os furacões, embora a dimensão espacial do furacão seja muito maior. A gente está falando de dimensões proporcionalmente regionais no furacão, no caso, para uma diferença de um impacto mais local, que é o tornado. Dá tempo de fazer mais uma, Gustavo Segré, rapidinho. Sim, Caetano, a gente estava pesquisando em função dos nomes, né, que chama muito a atenção. Até 1979, me parece, eram somente nomes femininos, depois começaram a ter alternado e cada 6 anos eles podem se repetir, ou seja, os que foram feitos, os nomes de 2018, estão sendo repetidos agora em 2024. Mas queria confirmar com você, se é realmente assim, que aqueles que são muito graves, como por exemplo esse Milton, não são nomes repetidos depois. O Katrina, por exemplo. Sim, normalmente sim. Esses que são furacões notáveis, como o Milton, no caso, inclusive está sendo discutido na comunidade meteorológica a possibilidade de se criar eventualmente uma nova categoria para inserir o Milton, no caso, como um de categoria 6, excedendo a categoria limite, que é a 5. A gente já teve alguns eventos que foram intensos dessa forma semelhante, que poderiam ser alocados numa categoria 6, contudo, para você ter essa discussão no âmbito mais da comunidade meteorológica, é necessário que tenha uma maior frequência desses eventos ocorrendo, algo que a gente vê que existe a possibilidade, sim, em função, claro, das mudanças climáticas que podem naturalmente promover esse aumento de eventos mais intensos. Evandro. Caetano Mancini, eu agradeço muito a tua participação aqui conosco. O espaço está sempre aberto aí para você. Obrigado. Um grande abraço.